Cristianismo Puro e Simples, capítulo 3. A realidade da lei. Volto agora ao que disse no final do primeiro capítulo, isto é, que há duas coisas estranhas sobre a humanidade. Primeiro, que eles são perseguidos pela ideia de que há um tipo de comportamento que devem adotar que poderíamos chamar de justiça ou decência, moralidade ou lei natural. Segundo, que na verdade eles não agem de acordo com ela. Agora pode ser que você esteja se perguntando por que eu acho isso estranho, uma vez que para você talvez seja a coisa mais natural do mundo? Você pode achar que fui particularmente duro com a humanidade. Afinal de contas, você pode dizer o que eu chamo de quebrar a lei do certo e do errado ou da natureza significa apenas isto, que as pessoas não são perfeitas. E por que eu deveria esperar algo diferente? Essa seria uma boa resposta se o que eu estivesse tentando fazer fosse determinar a quantidade exata de culpa que nos cabe por não nos comportarmos como esperamos que os outros se comportem. Mas esse não é absolutamente o meu intuito. Neste momento, não estou preocupado com a culpa. Estou apenas tentando descobrir a verdade. E desse ponto de vista, a própria ideia de algo ser imperfeito, de não ser o que deveria ser, tem certas consequências. Se considerarmos um objeto como uma pedra ou uma árvore, ele é o que é, e parece não haver sentido em dizer que deveria ser outra coisa. É claro que você pode dizer que uma pedra não tem o formato certo. Se você quiser usá-la para adornar um jardim, ou que uma árvore não é boa porque não lhe oferece a sombra que você esperava. Mas tudo o que você estará dizendo é que a pedra ou a árvore não está sendo adequada para algum propósito particular. Você não culpará tais objetos por isso, a menos que o faça em tom de deboche. Você terá consciência de que, consideradas as condições do tempo e do solo, a árvore não poderia ter ficado diferente. O que nós chamamos árvore má, do nosso ponto de vista, obedece às leis da sua natureza da mesma forma que uma árvore boa. Está vendo onde eu quero chegar? O que estou querendo dizer é que aquilo que costumamos chamar de leis naturais, por exemplo, o modo como as condições climáticas trabalharam sobre a árvore, pode não ser leis no sentido estrito da palavra, mas apenas uma maneira de falar. Se você diz que as pedras, ao caírem, sempre obedecem à lei da gravidade, isso não é o mesmo que dizer que a lei não significa mais do que o que as pedras fazem sempre? Você não acha mesmo que, se deixar a pedra cair, ela vá se lembrar de repente de que tem ordens de cair ao chão, não é? Você quer dizer apenas que ela simplesmente cai. Em outras palavras, você não pode ter certeza de que existe algo além dos próprios fatos, alguma lei que determine o que deve acontecer, muito diferente do que de fato acontece. As leis da natureza, ao serem aplicadas à pedra ou a árvores, podem não significar nada além do que a natureza de fato faz. Mas, se tomarmos a lei da natureza humana, a lei do comportamento digno, aí as coisas mudam. Essa lei certamente não quer dizer o que os seres humanos de fato fazem, pois, como eu disse anteriormente, muitos deles não obedecem a essa lei em absoluto. Aliás, nenhum deles lhes obedece completamente. A lei da gravidade lhe diz o que as pedras fazem se você as deixa cair. Mas a lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Em outras palavras, ao lidarmos com seres humanos, entram em cena algumas outras questões que vão muito além dos fatos.
Temos, por um lado, os fatos, como as pessoas se comportam, mas temos também algo mais, como elas devem se comportar. Não há necessidade de haver nada além de fatos em todo o universo. Os elétrons e as moléculas se comportam de determinada forma, o que leva a determinados resultados, e a história poderia terminar aí. Mas os seres humanos se comportam de determinada forma e a história não para por aí, pois você tem consciência o tempo todo de que eles deveriam se comportar de outro modo. Agora, isto é de fato tão típico que somos tentados a dar desculpas esfarrapadas. Por exemplo, podemos tentar fazer de conta que, quando dizemos que uma pessoa não deveria fazer o que está fazendo, é o mesmo que dizer que o formato da pedra é inadequado. Isto é, o que essa pessoa está fazendo é inconveniente para você. Mas isso simplesmente não é verdade. Uma pessoa que esteja sentada no melhor lugar no trem porque chegou lá primeiro e outra que tenha se aproveitado da minha distração para tirar minha bagagem e se sentar são ambas igualmente inconvenientes. Mas eu só vou reclamar do segundo caso e não do primeiro. Não ficarei com raiva da pessoa que me fez tropeçar por acidente, exceto, quem sabe, por um instante antes de recuperar o controle. Mas ficarei bravo com quem tentar me fazer tropeçar, mesmo que não consiga, ainda que o primeiro tenha me machucado e o segundo não. Algumas vezes, o comportamento que eu chamo de mal não é absolutamente inconveniente para mim. Na verdade, é bem o contrário. Em uma guerra, ambos os lados poderão achar muito útil um traidor do lado oposto. Mas, por mais que eles possam usá-lo e pegá-lo, vão se referir a ele como um verme humano. Portanto, você não pode dizer que o que chamamos de comportamento digno nos outros seja simplesmente o comportamento que pareça ser útil para nós. E no que diz respeito à nossa própria boa conduta, parece-me óbvio que não se trata simplesmente daquela que nos traga vantagens. Trata-se, isto sim, de ficar contente com 30 centavos quando poderíamos ter ganhado 3 libras. De fazer a lição de casa de forma honesta, quando seria mais fácil copiar. De deixar a garota em paz quando na verdade estávamos com vontade de ir para a cama com ela. De frequentar lugares perigosos quando se poderia ir a lugares bem mais seguros. De cumprir as promessas que preferiria não ter feito. E de dizer a verdade, mesmo que isso nos faça parecer bobos. Certas pessoas dizem que, embora a conduta digna não traga vantagem para o indivíduo em determinado momento, ainda assim traz vantagem para a humanidade como um todo. E que, consequentemente, não há mistério em torno disso. Afinal de contas, os seres humanos têm algum bom senso e reconhecem que só é possível ter segurança ou felicidade real em uma sociedade em que todos joguem limpo. E que isso se dá porque reconhecem que tentam se comportar de maneira digna. Agora, é claro que é perfeitamente verdade que a segurança e a felicidade só podem vir de indivíduos, classes e nações que são honestas, jogam limpo e são gentis uns com os outros. Essa é uma das verdades mais importantes do mundo, mas seria um equívoco tomá-la como explicação para como nos sentimos com relação ao certo e ao errado. Se alguém fizesse a seguinte pergunta: por que eu deveria ser altruísta? E você respondesse: porque isso é bom para a sociedade. Poderíamos perguntar em seguida: por que eu deveria me importar com o que é bom para a sociedade se isso não me trouxer nenhuma vantagem pessoal? Então você precisa dizer: porque você deve ser altruísta. O que simplesmente nos traz de volta ao ponto de onde partimos. Você está dizendo a verdade
mas não está chegando a lugar nenhum. Se alguém perguntasse qual é o propósito de jogar bola, não seria uma boa resposta dizer que é para marcar gols, pois tentar marcar gols representa o jogo em si e não o motivo do jogo, e você estaria dizendo apenas que o futebol é futebol, o que é verdade, mas que não precisa ser dito. Da mesma forma, se alguém perguntar qual é a graça de se comportar com decência, não será uma boa resposta dizer que é para fazer o bem da sociedade, pois tentar beneficiar a sociedade, ou em outras palavras, ser altruísta, pois a sociedade não quer dizer nada mais do que outras pessoas, é uma das coisas em que o comportamento digno consiste. Tudo que você está dizendo realmente é que o comportamento digno é o comportamento digno. Você teria dito a mesma coisa se falasse que o ser humano deve ser altruísta e tivesse parado por aí. E é nesse ponto que eu paro. As pessoas devem ser altruístas, devem jogar limpo. Não que elas sejam ou gostem de ser altruístas, mas é o que elas deveriam ser. A lei moral ou a lei da natureza humana não é simplesmente um fato sobre o comportamento humano, assim como a lei da gravidade é ou poderia ser simplesmente um fato sobre como os objetos pesados se comportam. Por outro lado, não se trata de mera fantasia, pois não podemos nos livrar da ideia, e a maioria das coisas que dizemos e pensamos sobre os seres humanos se reduziria a bobagens se o fizéssemos. E não se trata simplesmente de uma afirmação sobre como gostaríamos que a humanidade se comportasse para nossa própria conveniência, pois o comportamento que chamamos de mal ou injusto não é exatamente o mesmo que o comportamento que achamos conveniente. Aliás, pode ser até o oposto. Consequentemente, essa regra de certo e do errado, ou lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser, de uma forma ou de outra, real. Algo que existe de verdade, que não seja inventado por nós. E, ainda assim, não se trata de um fato no sentido comum, da mesma forma que o nosso comportamento real é um fato. Parece que teremos de começar a admitir que existe mais de um tipo de realidade, que nesse caso particular há algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano, e ainda assim definitivamente bem real. Uma lei real que nenhum de nós construiu, mas que exerce pressão sobre nós.